Olá, estamos começando o nosso primeiro programa Bora Lá Show número 1. É claro, na direção do meu querido diretor, Amilcar Piva, da Estúdio A, na cidade de Paulínia. Hoje teremos participação musical, tem, claro, entrevista. Hoje estamos aqui com o Rocha, que é consultor palestrante. Né, Rocha? Sim, é um momento muito especial. Muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, que é como que a gente chega na nossa profissão e como a gente desenvolve o nosso trabalho. Agradeço vocês estarem aqui com a gente e vamos à luta. Conversa com o Gerson. Muito bem, Rocha, seja bem-vindo aqui em nosso programa número 1. E você que é artista, quer participar aqui do nosso programa, você pode. Olha, você, talento, hein? Talento musical, compositor, você que tem a sua academia de dança, você que é um pintor de quadros, você pode participar aqui do nosso programa, você, cantor, músico, instrumentista. Hoje teremos a participação do artista aqui da cidade de Paulínia, o Sandro Maia. Daqui a pouquinho, Sandro Maia. Muito bem, e hoje nós estamos com o nosso primeiro entrevistado, que é o Rocha, consultor e palestrante na área motivacional, Rocha, é isso? São dois. O tema é interessante porque esse tema é contabilidade, ele é das ciências que não é exatas. São ciência contábil e a inteligência emocional. A gente junta essas duas ferramentas para fazer esse trabalho. Rocha, para os nossos internautas, fala um pouco de você, da sua carreira, quando você começou, fala um pouquinho de você. Eu sou o professor Rocha, consultor e palestrante. Trabalhei em várias empresas. Minha vida inicial foi como office boy e fui crescendo, virei assistente de contabilidade e fui estudando, virei contador, virei diretor-gerente empresarial e tenho uma vida aí de meio século dedicado a como organizar, como controlar e organizar uma empresa e também motivar os seus funcionários para que você chegue ao sucesso. Rocha, como você desenvolveu a sua carreira profissional? A minha carreira profissional, na verdade, ela não começou. A minha profissão, ela foi uma profissão que tem um detalhe muito importante. Eu não recebi uma profissão, eu recebi uma missão. Conto para você isso de maneira com bastante clareza. Quando eu era garoto, lá por entre 9 e 10 anos de idade, morando em cidade do interior, meu pai sempre levava eu para cortar o cabelo, para ir no barbeiro. E um belo dia eu estava lá sentado cortando o cabelo. De repente, olho para a porta e tem uma pessoa fixa olhando para mim, parada ali olhando para mim. Uma pessoa suja, barbuda, mal vestida, uma pessoa assim que... mendigo, verdadeiro mendigo viajante. E aí ele pediu para o dono do estabelecimento: posso adentrar no seu estabelecimento? Posso conversar com esse menino? Aí o rapaz falou: pode entrar sim. Ele entrou, meu pai estava ao lado, ele falou: seu filho? Meu pai falou: é meu filho. O que o senhor precisa? O que o senhor quer fazer? Olha, eu gostaria de dar uma bênção nele. Posso dar uma bênção nesse menino? Meu pai confirmou dele. Vai negar uma bênção, né? Meu pai também era bastante religioso. Esse homem pegou, colocou as mãos sobre a minha cabeça. Ele não tocava na minha cabeça, mas chegava próximo da minha cabeça e ele balbuciava. Eu não consigo entender o que ele falava, mas eu lembro que a minha cabeça esquentava e ele falou ali por uns 30 segundos. Terminando a bênção dele, ele disse para o meu pai: seu filho, ele é muito doente, não é? Você vendeu uma mula riada para tratar do seu filho, não é? Para salvar o seu filho, não é? Meu pai falou: é. E meu pai ficou assim, admirado. Um mendigo, uma pessoa sem nenhum relacionamento com a gente, nada. Como é que essa pessoa... E ele virou para o meu pai e disse assim: olha, esse menino ele vai ser um menino muito, muito inteligente. Ele vai ser magro, franzino, que a gente dizia lá na cidade pequena, mas ele vai ter saúde, ele vai ter muito mais saúde agora. E eu vou te passar uma novidade para você. Gerson, ele virou para mim, para o meu pai, e falou assim: esse menino vai ser um guarda-livro no futuro. Vai ser um dos melhores guarda-livros que existe no futuro. Meu pai ficou admirado, Gerson, porque era muito difícil. Meu pai é um homem pobre, um homem semi-analfabeto. Naquela época, Gerson, pra você ter uma ideia, o padre da igreja católica, o prefeito e o contador era autoridade na igreja, na região. Ele era autoridade, a pessoa de status, né? Todo mundo respeitava o guarda-livro.
que nós chamamos hoje do contador, né? E aí, depois eu explico mais para você, mas a minha missão foi essa, ou seja, esse mendigo me deu essa missão, que eu carrego ela por mais de meio século, com muito amor e muito carinho, e através dela, Gerson, eu cheguei em muitos lugares que eu jamais chegaria, pela necessidade que a gente tinha, pela dificuldade que a gente tinha, filho de pai, semi-analfabeto e tal, mas a história a gente vai desenvolver ela melhor. Rocha, fala pra gente como você desenvolveu essa sua profissão. O interessante disso é que, com todo esse preâmbulo que aconteceu, nesse tempo a gente morava na cidade, eu fui para a fazenda, para a roça, fiquei um tempo na roça, e lá aconteceu uma coisa engraçada, e tinha uma sequência nisso que depois eu vim descobrir. O dono da fazenda, ele mandava só os filhos dele para estudar. Os filhos dos meeiros, das pessoas lá, não tinham o direito de estudar, não podia ter o direito, aquela coisa de ir para a escola. Eles queriam eles fazendo trabalho na fazenda, né? Queria mãos, braços trabalhando. E aí meu pai pegou e falou, não, mas meu filho, eu quero que ele continue estudando. Acredito eu, depois eu entendi, que era já aquela situação que o mendigo falou para ele, não deixa ele deixar de estudar. Aí o que aconteceu? Meu pai, como tinha levado 3 ou 4 famílias para a fazenda, era de um japonês, ele virou para o fazendeiro e falou, olha, infelizmente eu vou te dar uma notícia ruim. Se você não deixar meu filho para a escola também, eu vou conversar com essas pessoas que eu trouxe da cidade para ser aqui, eram umas 3 ou 4 famílias, tinha mais de 15 pessoas, eu vou mandar ele voltar para a cidade de novo, porque como é que não vai estudar isso? Aí, Gerson, o que vem? A pessoa, o japonês, ficou um pouco preocupado. E aí ele aceitou que eu fosse estudar. E aí ia para a escola, no meio do mato, por trilho de bois, brincando com cobra, brincando com macaco, aquela coisa de interior, sabe? E aí eu estudei, já a primeira fase dos meus estudos foi ali. Eu acho que ali começou já pensar, meu pai já pensando em falar, meu filho vai ser realmente um guarda-livro. Para frente a gente explica melhor. Aí você começou a estudar o quê? Depois que eu passei do primário, fui para frente no estudo, eu, curiosamente, nesse período eu fiz um curso de datilografia. Até uma vez conversando com o Max Gehrig em São Paulo, eu fiz um trabalho de projeto lá para o dono da empresa que ele trabalhava, e nosso querido, um homem muito interessante que eu conheci lá em São Paulo, que Max Gehrig trabalhava com ele, né? E até ele perguntou comigo, conversamos lá na plateia, lá a gente fez um curso lá, uma palestra, e ele falou, Rocha, o que a gente faz agora com o nosso curso de datilografia, né? Hoje não serve para nada, né? Mas naquela época, um bom datilógrafo, era muito importante. Tanto é que uma das coisas que me fez entrar num banco, para trabalhar num banco, foi eu ter uma datilografia muito boa. Então eu comecei a estudar. Aí fiz o curso de datilografia. Em 1970 eu cheguei em Campinas, tá? Cheguei em Campinas com 20 anos de idade, e aí fui procurar emprego. Mas o curioso disso é que eu vim com uma certa tristeza, porque eu queria ser jogador de futebol. Eu já estava jogando no juvenil, no outro ano eu já ia ser profissional, mas meu pai sempre com aquela ideia do homem mendigo, você tem que ser guarda-livro. E aí meu pai falava, vai estudar, para de jogar futebol, meu pai ficava bravo. Meu pai insistia nessa... Você foi guarda-livro? Foi? Não. Não, mas né, tô caminhando a caminho. Tô caminhando a caminho. Tô ainda no início do caminho. Aí fui trabalhar num banco, vim para Campinas. Fez a datilografia? Fiz a datilografia. Vim para Campinas, entrei num concurso. Eu também fiz a datilografia. É legal. Fiz também, só que até hoje eu cato milho. É normal, é normal. Eu brincando com o Max Gehrig, ele falou assim, Rocha, quanto você tirou de nota? Eu falei, tirei 7,5, Max. E você? Cara, eu tirei 8 de... Né? Não brincou muito, era uma palestra muito aberta, né? O Max é uma pessoa maravilhosa. E aí, conclusão, eu fui fazer o quê? Ser o tal do guarda-livro. Fui estudar contabilidade. Aí eu entrei no banco, comecei a trabalhar no departamento de desconto no banco. Era o antigo Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, não existe mais, antigo Comint. Fui um dos primeiros a falir naquela quebradeira que deu lá atrás, né? Esse foi o seu primeiro emprego? Esse foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Tá. O resto depois era lá naquela correria. Mas aí foi o primeiro emprego meu com carteira assinada e já dentro de um banco. Daquele banco, ali eu fui fazer o meu curso. Só para você ter uma ideia, o banco pagava, os bancários pagavam No banco você foi fazer o curso de? No banco eu já entrei para fazer o curso de técnico em contabilidade. Que seria o guarda-livro que o homem tinha falado. Tá. De maneira assim muito engraçada isso. E eu não tinha loja de dinheiro para pagar. Mas o sindicato dos bancários pagava para mim. Tanto é que hoje eu lembro que o homem falou, não tem dinheiro, mas ele vai ser um contador. Aí fui fazer um curso de contabilidade. Quando eu estava faltando um ano para terminar o curso, saí do banco e fui trabalhar na Ipiranga Petróleo aqui em Paulínia. Entendeu? Aí já fui para uma empresa com salário melhor,
já fui trabalhar como escriturário, né, faturista, controle de quantas pagar e receber, controlar estoque de empresa de petróleo. Então, ali já começou o meu desenvolvimento mais diretamente. E aí, logo em seguida, não pude mais ficar na Ipiranga Petróleo, saí e fui trabalhar numa empresa de auditoria contábil. Uma empresa de auditoria contábil que faz contabilidade, que fazia todas aquelas coisas. Daí dessas empresas que eu comecei a crescer mesmo dentro da contabilidade. Aí daí dessas empresas eu virei contador de empresa. O importante disso, Gerson, é que naquela época o contador, o chamado contador, contabilista, técnico de contabilidade, ele não era formado na faculdade, que é Ciências Contábeis, são mais 4 anos na faculdade, entendeu? Eu não era formado. Mas naquele ano, naquela época, o CRC dava autonomia para você assinar balanço de SA, de limitado. Eu fui, inclusive, dentro da Prefeitura de Campinas, na IMA, uma empresa de economia mista, eu assinei balanço, foi auditado, eles receberam com muito respeito o meu trabalho, sabe? Então eu não tinha grau superior. Eu não era uma pessoa com grau superior, mas eu era uma pessoa com capacidade técnica de informação para poder fazer um trabalho mais pesado, entendeu? Então esse foi o meu momento que eu cheguei muito forte na contabilidade. Foi ali que eu comecei a buscar a essência do meu trabalho. A essência do meu trabalho, daí me envolvi em questão fiscal, em questão tributária, questão das mais variadas. Foi um momento muito interessante da minha vida. Quando foi que você virou ou se tornou administrador de empresa, diretor de empresas? Isso. Gerente de empresas, o gerente administrativo e financeiro, que aí abre mais um pouco, você sai do âmbito de contador. Até isso para mim foi meio chato, porque eu amo a contabilidade. Aquela parte técnica de você ver balanço, saber se a empresa está tendo lucrativa ou não, se a empresa tem um patrimônio ou não. Ou seja, todas aquelas informações que eu levava como contador, aquilo me deixou um pouco triste, porque a essência da contabilidade para mim, que nem eu disse, eu não recebi uma profissão, eu recebi uma missão, entendeu? Aí eu falei, para mim melhorar isso, eu posso subir de grau. Eu poderia sair de contador para gerente administrativo e financeiro. Só que eu não queria perder esse vínculo, como até hoje eu não perdi o vínculo da contabilidade, porque isso para mim era uma coisa sagrada. Não era uma coisa simples, era uma coisa sagrada. E aí eu fui a gerente administrativo e financeiro, por quê? Porque aí eu comecei a controlar empresas. Eu era o diretor administrativo financeiro, eu cuidava da gestão, cuidava do pessoal de RH, fazia as palestras motivacionais para motivar o pessoal. Que as palestras motivacionais nasceu das necessidades que as empresas tinham de ter essa pessoa e não ter dinheiro para bancar um curso desse, não ter dinheiro para bancar um trabalho desse. Então eu ia aprender, eu ia ouvir as pessoas falar, Larry Ribeiro, pessoas como Roberto Inachite, pessoas como Alfredo Rocha, né, pessoas que tinham pessoas muito fortes, que tinham palestrantes maravilhosos. E eu fui aprender com esse pessoal, eu participei, eu fiz um curso de palestrante, né, naquela escola que eu falei para você que o Max Gehring era um dos palestrantes nossos. Então eu fui me especializar, porque eu percebi que não mexer só com os números era interessante sim, mas a partir de agora eu não mexia só com o número. Tanto é que teve que colocar um contador no meu lugar, porque não dava para fazer tudo, eu tinha que viajar, administrar a empresa fora, viajar bastante dentro do nosso país, que aí eu comecei a ser contador de gerente administrativo financeiro de empresas que tinham clientes como a Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, empresas de porte grande. Então eu tinha que ir lá abrir filial, eu tinha que fazer... Era todo um trabalho mais complexo, entendeu? Repete para mim as empresas que você trabalhou? Administrou, é? Administrei empresas que trabalhavam para Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, OAS, Queiroz Galvão, né, Odebrecht, sabe? Eu tinha uma empresa que eu entrei lá fazendo consultoria e virei o diretor administrativo financeiro, sabe? E aí eu fui assumir isso daí. E com esse trabalho também eu acabei sendo convidado. Olha como é que as coisas acontecem. A gente não sabe até onde a gente pode chegar, né? Eu fui convidado para participar de um seminário da nossa Constituição Federal em 1988 no Rio de Janeiro. Por quê? Foi até interessante. Era convidado os empresários para estar nessa discussão. Lá tinha professor Antônio Lopes Sá, que era o nosso cientista contábil. Tinha aquele homem que faz aquele tributarista, Ives Ganda Martins, conheci esse homem também, ainda está vivo até hoje. Eu tive um conhecimento, comecei a lidar com pessoas de alto nível, entendeu? Com pessoas que tinham um nível muito acima de mim. Mas aqui, como teve nesse dia, foi tão interessante, porque veio o convite para ser o dono da empresa. Mas o dono da nossa empresa estava em Las Vegas, nos Estados Unidos, participando de uma feira de negócios. E aí, eu já fazia vários cursos de aperfeiçoamento nessas empresas. Aí a pessoa falou, Rocha, vem você mesmo, se o seu diretor não estava, vem você. Eu fiquei lá no nosso Royal, no Rio de Janeiro, aquela coisa maravilhosa lá, né, no Copacabana Palace. Fiquei uma semana lá e a gente estudando sobre a contabilidade, ouvindo, falando, trocando ideias,
estava discutindo a nossa contabilidade de 88. Então eu tenho esse privilégio de ter saído aquele menino, que aquele homem que deu aquela bênção, que aquele mendigo que mostrou mais ou menos o meu caminho, eu chegar num ponto que eu cheguei. E depois, através disso, eu entrei para fazer palestra e consultoria. Daí eu saí de gerente para diretor, de diretor para consultor e palestrante. Uhum. Para quem está nos assistindo, nós temos aqui pequenas empresas e pequenos empresários que estão iniciando aí as suas empresas. Você, com toda a sua experiência, qual conselho você daria para os pequenos, as pequenas MEI hoje, né? MEI? Começa com MEI, né? Depois vai para pequena empresa. Qual conselho você daria para a questão de administrar, eles mesmos administrar a empresa deles? Qual conselho você deixaria para eles? Olha, Gerson, que pergunta interessante, né? Que conselho a gente daria para um pequeno, médio empresário no nosso país? Gerson, de tudo que eu fiz na minha vida profissional, nesses praticamente meio século de trabalho, né, lá contando desde o início, lá como eu contei para vocês, o pequeno e médio empresário no Brasil é uma das classes mais importantes que você pode imaginar no sentido da nossa economia. A nossa economia, se você tirar as micro e pequenas empresas do nosso país, não tem como funcionar. O Brasil vai totalmente à falência. Por quê? Porque as grandes empresas que vieram de fora, isso da década de 90 para cá, o que aconteceu? Veio a China, veio os Estados Unidos, veio um monte de empresas para cá. De uma certa maneira, foi meio complicado? Foi. O mercado hoje, você vê, antigamente tinha três marcas de carro. Ou era Ford, ou era Chevrolet, ou era Volkswagen. Hoje você tem nome tem nome de mulher em carro aqui hoje, que estão fabricando até carro em nome de mulher. Então hoje você tem uma abertura muito forte. Então o pequeno médio empresário, aquele empresário que nasceu, ele e a mãe, ele e o pai, ele e o filho, eles começaram ali, ali no quintal, ali dentro da garagem do carro deles. Tem muita história que eu vejo e participei de muitas histórias interessantes. A pessoa tinha uma garagem, chegou ali, saiu do emprego, pensou, bom, eu não quero trabalhar por conta, eu não quero mais viver sendo subjugado, eu quero ter liberdade. Ele foi para uma garagem, montou um negocinho lá e a coisa foi crescendo, crescendo. Daqui a pouco ele tem 5 funcionários, daqui a pouco ele tem 10, tem 15, tem 20. Eu mesmo dei a consultoria para várias empresas nesse porte. Essa empresa que eu acabei de contar para você, que teve esses clientes enormes, nasceu do pai, do filho, do irmão, da cunhada, do cunhado, do sogro, e de repente a gente estava lá com 150, 200 funcionários, fazendo trabalho para empresas enormes. Então, o que mais atrapalha, se você pegar a mortalidade da pequena e média empresa, existe uma mortalidade muito forte. Por quê? Porque começa dessa forma e ela começa a crescer e o crescimento dela começa a ter problema. Por quê? Porque a pessoa que iniciou nessa empresa, ele não tem aquela ideia, aquela ideia de falar assim, olha, eu tenho que ter uma organização, eu preciso ter alguém para me ajudar a organizar essa empresa, porque não é meu negócio. Uns é médico, né? Eu falo que eu sou médico de empresa, né? Porque meu médico de empresa é a mesma coisa, médico de pessoas, consultor é médico, como são os médicos que salvam a saúde, né? Você vê nessa Covid aí quantas pessoas morreram e também nesse mundo, nesse Brasil nosso, quantas fábricas foram fechadas. Então, o que eu posso dar de conselho é, não tente fazer tudo sozinho. Eu não estou vendendo o meu peixe para você me contratar, não é essa a ideia. Mas o que eu estou tentando colocar para você, se você vai crescer, se você quer crescer, chame pessoas que tenham realmente um preparo para poder ajudar você. Seu contador, ele pode te ajudar? Sim, pode ajudar. Eu fui contador, mas não fui contador de escritório. Mas o que você precisa é de alguém muito próximo de você. Então, o que eu diria para você? Controle a sua empresa. Tenha registros. Tenha informações da sua empresa. Eu tenho um projeto que nós vamos tocar daqui para frente. Nós vamos estar fazendo isso aqui, vocês vão ver. Vai estar à disposição de vocês, que é como controlar e administrar uma empresa. Você não consegue administrar aquilo que você não controla. Eu vou em empresa, quando eu começo a fazer meu trabalho, eu pergunto, você tem controle do dinheiro da empresa? Não tenho, eu tenho isso, tenho aquilo. Você tem na sua empresa controle do dinheiro que está no seu bolso, que está gastando por aí? Não, Rocha, você tem um livro caixa? Não tem. Uma coisa simples, um livro caixa. Um controle que pode ser feito na mão, não precisa nem de computador. Mas muitas vezes, eu tenho uma planilha que eu tenho aqui, que eu faço uma análise, é como se fosse uma análise de uma coisa. Você vai no médico, ele pede exame de sangue, exame de urina, exame disso, não é isso que os médicos pedem. Eu, quando chego lá, eu falo, o que é meu exame de sangue? O sangue é o dinheiro que corre na empresa. Então eu peço para ele, você tem um controle do dinheiro que corre aqui dentro da empresa? Não. O dinheiro que está lá no banco, você não sabe? Não. De repente, ele não tem informação financeira, não sabe quanto está entrando de dinheiro nisso. Aí pergunta para ele, quanto que é seu prolabore? Prolabore é o salário do dono da empresa. Ele não sabe quanto que ele ganha, ele vai pagando despesa, pagando isso, pagando aquilo.
É muito engraçado, às vezes eu peço para fazer um livro caixa na empresa. Não, mas aqui a gente gasta pouco, a gente gasta no máximo uns R$ 500. Quando eu faço o relatório da 1.500, 2.000, o cara fica assustado. Por quê? Ele não tinha informação. Então, controla a sua empresa, contrata alguém, depois você vai para a administração, porque sem informação, eu falo, eu sou contador, sou consultor, eu não leio carta nem tarô, eu não lido com isso. Então eu não vou falar, olha, vou adivinhar que se você fizer isso, eu vou... Não tem. É número, é informação. É administração com número, com informação. Não é aquela coisa de adivinhação. Eu falo que o contador, para mim, não pode ser contador de piada. Tá, tem os contadores, são todos contador de piada. Tem talvez aqueles que são contador de piada, que não te ajuda. Mas eu vim de uma missão de fazer com que eu quero saber como é que a sua empresa está. Como é que a sua empresa está fazendo? Como é que você está administrando os seus negócios? Como é que você está motivando seus funcionários? Como é que você está enfrentando a concorrência? Isso tudo nós vamos falar depois. Se for conversar mais aqui, a gente fica um dia conversando. Mas é um prazer enorme estar aqui conversando isso com vocês e tendo a oportunidade de estar o Gerson do lado aí para fazer essas perguntas para ele. É um prazer ter você aqui em nosso primeiro programa, aqui em nossa primeira gravação do Bora Lá Show. E lembrando que daqui a pouquinho tem Sandro Maia. Mas, Rocha, você deixou de ser administrador de empresa e diretor de empresas para ser consultor e palestrante. Fala um pouquinho disso aí para gente. Olha que interessante. Na verdade, essa questão de palestrante, de consultor, ela nasceu de uma necessidade. Primeiro, eu estava cansado de estar dentro de empresa. Tinha trabalhado aí uns 15 anos dentro de empresa, viajando muito. E muitas vezes eu era um pouco, sabe, tinha vezes que eu falava, puxa vida, eu não estou sendo bem reconhecido, ficava triste, né? Fazia muita coisa dentro das empresas. E aí eu estava numa grande empresa, depois deu um problema lá, eu saí da empresa, fiquei meio triste, falei, puxa vida. Conversei com a minha esposa, falei, bem, eu acho que eu não vou mais voltar para o mundo corporativo, não. Eu não quero mais CLT, eu não quero mais fundo de garantia, eu não quero mais nada, eu vou fazer uma carreira solo. Eu vou pegar tudo o que eu aprendi e vou transformar num projeto para trabalhar com os pequenos e médios empresários. Minha esposa quase deu um infarto, coitada, porque não vou falar, ela é maravilhosa. Eu acho que eu tenho o privilégio, posso falar isso para vocês, eu tenho a melhor mulher do mundo, eu tenho os melhores filhos do mundo e hoje eu tenho os melhores netos do mundo. Eu tenho um amor enorme pela minha família e pelas pessoas. Mas ali eu estava sentindo que eu estava me maltratando, eu estava perdendo minha saúde. E aí eu falei, vou fazer um projeto para compartilhar com as pessoas. O meu projeto, se você falar, você visa ganhar dinheiro com o seu projeto? Viso sim ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Mas o que eu gosto mais de fazer é pegar uma empresa que está mal, que está sem condições de pagar suas contas, às vezes atrasando o funcionário de pagamento, não consegue pagar tributo. Pegar essa empresa, organizar e orientar e falar assim, continua, toque o barco. Por quê? Porque Deus me deu isso como missão. Eu acho que eu vim na Terra, não foi para ficar ser rico, milionário, talvez não foi por isso. Mas eu vim aqui para fazer uma missão, conforme aquele homem falou para mim, aquele viajante lá, né? Eu acho que eu vim com esse perfil e eu sinto isso, que as empresas, por onde eu entro, eu nunca entrei numa empresa e saí e deixei ela pior do que ela estava. Eu sempre fiz alguma coisa dessas empresas, não dá para conversar tudo agora, mas muitas coisas eu tenho para contar. Porque, na verdade, você tem que ter, não uma profissão no início, você tem que ter uma missão. Foi o que eu tive. Então, sair de contador para ir para consultor e palestrante era para ter liberdade para falar aquilo que eu queria falar, ter os projetos, vocês vão conhecer o nosso projeto. Estou aqui com a Milcar, estou aqui com o Gerson, está me dando uma oportunidade grande, já fiz palestra em faculdade, fiz palestra num monte de lugar, fiz consultoria para mais de 100 empresas sozinho. Meus projetos demoram entre 8 meses e 1 ano. Daí, às vezes, numa delas eu virava diretor, o cara, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, o amor que eu tenho pela contabilidade e o amor que eu tenho por cada empresário que tem nesse país, que muitas vezes é usado por grandes empresas, no sentido de aproveitar de você, para que você, às vezes, nem ganha tanto, nem tenha lucro, para fortalecer e fazer a empresa dos outros crescer. Então, o meu negócio é trazer conhecimento. Meu trabalho tem 2 ferramentas importantes. Uma delas é a ciência contábil. A ciência contábil que eu falo não é aquela tributária do contador. Quando eu deixei de ser contador, eu abandonei tudo isso, porque eu levava a folha de pagamento para pagar, o dono da empresa ficava bravo comigo. Eu levava o imposto para pagar, ele queria me bater. Eu levava um negócio para o outro queria... Então eu virava inimigo, eu virava o fiscal dentro da empresa. Então eu pensei, não quero ser fiscal, eu quero ajudar o cara a crescer. Foi aonde a gente voltou a fazer esse trabalho de projeto. Tive convite até do Sebrae para fazer um trabalho. O Sebrae
instituição maravilhosa, mas eu queria ter liberdade de fazer aquilo do jeito e da forma que eu queria fazer, sem ninguém no meu calcanhar falando que eu deveria fazer ou não deveria fazer. E esse projeto eu quero compartilhar ele com vocês. Eu quero deixar para alguém também esse know-how, se alguém estiver interessado, mas o que eu quero fazer é compartilhamento. Eu quero que você tenha dentro da sua empresa alguém que vai ajudar você. Não tente fazer sozinho. Só para te dar um pequeno detalhe, Jesus Cristo chamou 11 para ajudar ele lá a conduzir. Ele podia fazer sozinho o projeto, ele não precisava, ele é um ser que não era tão humano como nós. E você também não queira ser Jesus Cristo, não queira ser assim, que nem Jesus Cristo foi isso, a fazer sozinho. Compartilha, contrate pessoas honestas, pessoas que têm interesse em crescer, em desenvolver, né? Seja honesto como empresários, entendeu? Isso é o que a gente tem que deixar para que a gente possa ter pessoas, acima de tudo, pessoas com bastante saúde, com bastante força, com bastante fé. E eu digo, uma empresa não é feita pelos mecanismos dela, pelas ferramentas. A empresa, sim, precisa ter computador, precisa ter isso, precisa ter muitas coisas. Mas o que é importante na empresa é o ser humano. Você tem que saber como preparar. Prepara ele, não fica só criticando, dá treinamento, dá isso. O nosso projeto é isso. Estou muito feliz de estar aqui com o Gerson, com a Milka, que nós estamos aí iniciando esse processo pós-Covid. Eu falei que até 2021 era uma coisa, agora é pós-Covid, vamos fazer outra coisa. Rocha. Obrigado. Rocha, e hoje, qual o seu sonho? O meu sonho é retomar esse projeto, que a gente passou por um processo de Covid. Eu não tive nenhum dano do Covid, mas tive um problema muito sério com a minha saúde, né? Acabei tendo que fazer uma cirurgia e estou me restabelecendo dessa cirurgia, desse tratamento que eu estou fazendo. E eu espero que, se nosso Pai Celestial me desse mais essa ajuda, e se Ele permitir, eu quero ainda viver por alguns anos divulgando esse trabalho. Não só trabalhando para sobreviver dele financeiramente, mas também fazendo o que eu já fiz para muitas pessoas. Às vezes eu encontro uma pessoa que eu fiz uma palestra em algum lugar e ele fala, professor Rocha, aí eu olho, às vezes você não conhece, não lembra mais, eu fui aquela pessoa que o senhor fez aquela palestra, mudei a minha vida. Eu era uma pessoa que não tinha disciplina, fazia isso. Com aquela palestra que o senhor deu, eu mudei. Hoje eu sou gerente, eu sou um diretor de uma empresa. Então, fui professor de contabilidade também. Hoje, eu fui aluno do senhor, professor Rocha. Obrigado. Eu vim aqui para servir. Então, nosso trabalho vai ser esse. Vai ser fazer um trabalho para servir as pessoas, servir empresário. Eu falo pequeno, médio empresário, porque os grandes têm lá, são pessoas muito... Eu falo pequeno, médio, porque esse é meu DNA. Eu vim desse lugar. Eu morei na roça, eu fui uma pessoa muito simples, pobre, continuo sendo sem materiais, mas espírito meu é rico. E quero compartilhar com vocês. Rocha, eu vi que você passou por muitas emoções aí na sua vida. Veio de família simples e lutou, conquistou altos cargos. Deixa pra gente uma palavra de motivação. Motivação? Eu acho que a maior palavra que eu poderia de motivação é: acredite em você. Desperte aquele gigante interior que tem dentro de você. Quando alguém falar para você que tal coisa não vai dar certo, que aquilo não vai funcionar, não acredite. Lute. Lute. Eu não sou exemplo, mas se eu não tivesse lutado, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse passado o que eu passei, jamais eu teria o privilégio de estar até aqui conversando com vocês, com pessoas tão especiais como vocês, num momento tão especial. Não desanime. Lute sempre. Enfrenta sempre. Procura cada dia fazer melhor. Fazer mais e melhor. Que Deus vai abençoar você e você vai crescer. E tudo vai acontecer na sua vida de maneira... Até não dá para mim entender o que aquele homem falou para mim lá atrás. Hoje eu entendo. Mas acredite você também. Vá em frente que o sucesso vem para todas as pessoas de bom coração, e de amor, e de paz, e de sinceridade. Eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Kiko, lá na cidade de Paulínia, da Audiotech. Quer arrumar o seu som, o seu televisor? Vá lá na Audiotech, o endereço está aí no seu vídeo, Audiotech em Paulínia. E a gente volta já com muito mais para você. Vem aí, Sandro Maia. Muito bem, estamos de volta com o Bora Lá Show. E hoje aqui com o professor Rocha, consultor e palestrante. Rocha, você vai estar iniciando aí um curso na Hotmart. Fala um pouquinho para a gente desse curso. Sim. Pessoal, nós estamos com um projeto muito bonito, através do nosso querido Amilcar e nosso maravilhoso Gerson. Nós vamos colocar tudo isso num projeto que a gente chama de como controlar e administrar uma empresa. E esse projeto,
ele é um projeto baseado em realidade, tá? Isso aí não é coisa que a gente projetou e teve um sonho, não. Faz todo o resumo disso que a gente está falando aqui com vocês. São coisas, casos específicos, casos reais de empresas por onde a gente passou, a gente foi montando tudo isso. Então, como é controlar e administrar uma empresa, nós estamos elaborando um projeto e dentro desse projeto nós vamos trabalhar com 2 ferramentas. A ciência contábil, informação contábil, técnica, como formar preço, como ver a questão de lucro-prejuízo, nós vamos falar bastante disso. E também na linha da inteligência emocional. Rocha, você é psiquiatra? Não. Você é doutor? Não. O que você é? Eu sou um homem que aprendeu junto com todas essas pessoas que eu trabalhei e organizando empresa com mais de 150, 200 pessoas e fazendo treinamento e palestras motivacionais. Então eu pesquisei muito, fiz alguns cursos e aí nós vamos trabalhar aqui nesse projeto. São 2 ferramentas importantes. Ou seja, a parte técnica, de números, e a parte da inteligência emocional. Isso foi o que eu sei que deu muito, muito, muito bom nas empresas por onde eu passei. A maioria das empresas por onde eu passei, a gente conseguiu crescer bastante, e as pessoas saírem com conhecimento, as pessoas continuar crescendo cada dia. Então, esse projeto que eu trago para cá. É um projeto testado, mais nesses últimos 20 anos de trabalho, é um projeto que é a realidade do que tem acontecido nas pequenas e médias empresas. E o contato para você falar com o Rocha, você pode falar com a produção do Rocha, que está aí no rodapé do seu vídeo. E nós agradecemos você, internauta, pela sua audiência. Siga-nos aí nas redes sociais, que também está no rodapé do seu vídeo. E agora nós vamos para a parte musical. Vamos lá conversar com Sandro Maia. E nós queremos agradecer também o Tom, da Serralheria Leão de Judá. Muito obrigado pelo apoio também, um dos nossos apoiadores aqui do Bora Lá Show. E o Tom, além da serralheria, também ele tem a Marmitaria Leão de Judá. O contato está aí no pé do seu vídeo. E agora chegou um momento muito gostoso do nosso programa. É hora de tomar aquele belo café, né, Rocha? Um brinde aí. Brinde, né? Do Café Fraga, né, Rocha? Café Fraga é um café maravilhoso, um dos melhores cafés do Brasil. Café Fraga. Eu quero mandar um abraço lá para minha amiga Mercedes. A Mercedes tem lá o filho dela que é sanfoneiro, que logo estará aqui também no nosso programa. Bora lá, show! Oferecimento Café Fraga. E a gente volta já. E eu quero mandar um forte abraço também para o nosso amigo Nilson da Live Paulínia, que será o nosso próximo entrevistado. E agora chegamos ao final do nosso primeiro programa, o número 1, o Bora Lá. Eu quero agradecer a sua presença aqui em nosso programa, Rocha. Muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa e divulgue o nosso programa por aí, hein? Obrigado, Rocha. E sucesso para você, muito sucesso. Obrigado, Gerson. Obrigado, Amilcar, pelo convite. E eu quero falar para vocês que esse é o primeiro de vários, viu? Primeiro de muitos que nós vamos fazer aqui ainda, né? Nós temos os cursos, nós temos as palestras motivacionais, nós temos todo aquele trabalho para fazer. E isso vai alavancar bastante o nosso trabalho, nós vamos poder atingir mais pessoas, que a gente vai procurar fazer um trabalho maravilhoso. Obrigado, muito grato para vocês e boa semana de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Bora Lá Show! Muito bem, estamos aqui com a nossa atração musical do Bora Lá. Olha só esse CD maravilhoso aqui, ó. Sandro Maia e banda, né? Fala um pouquinho da banda, Os Himalaias. A gente se apresentou agora há pouco tempo a gravação do CD da Mariudete, né? E eu tive a satisfação de conhecer meus amigos e os companheiros de banda agora dos Himalaias, né? Sandro Maia e os Himalaias. Sandro Maia e os Himalaias. Na percussão? É o Jadson. E aqui no baixo? O Johnny. O Johnny, muito bem, Johnny. Sandro, e você se apresentando aí em todos os bares da região, já a agenda cheia, o Sandro. Em Paulínia, né? Me apresento bastante aqui em Paulínia. Sim, a maioria
das apresentações, dos shows, né? São feitos aqui em Paulínia, mas me apresento também em toda a região. Campinas, Cosmópolis, por aí. E é rock e MPB. É, rock nacional, né? Resgata aquela ideia dos anos 80, né? A MPB, o rock nacional mesmo, aquelas bandas, bem brasileirão mesmo, né? E o telefone do Sandro, olha só, o Sandro tá sempre com a agenda cheia, mas sempre ele vai arrumar um jeitinho para tocar aí no seu bar. Tendo agenda, e o telefone vai estar aí ó, no rodapé do seu vídeo aí, e você vai falar o contato do show seu, qual que é? Certo. 19 981 36 9491. Sandro Maia, aí no seu evento. O evento não é só os bares, eventos também. Bares, eventos, Casamento, casamento. chamar, gente. festas de empresas. Isso, todo tipo de evento e... E o Sandro, além de tocar uma infinidade de canções de MPB, rock, ele também é compositor, músicas maravilhosas. Ele vai estar apresentando a música aqui hoje, a número. Ele vai estar apresentando aqui a música... Só em Realidade. Fala um pouco pra gente dessa música. Só em Realidade foi uma música que eu fiz em Trindade, Rio de Janeiro, já faz um tempinho, uns 20 e poucos anos. E agora a gente tá com uma nova roupagem, né, pra música. E eu tô com esse pessoal aí maravilhoso aí, são meus companheiros. Muito legal, galera. Tá, né, e tem a outra música. Essa música aqui é linda, O Meu Amor. O Meu Amor eu fiz pra minha mãe, que, né, tá nos braços de Deus. Agora, enquanto ela estava hospitalizada, aí eu fiz essa canção pra ela. Pra me recordar sempre. Olha só, esse CD ficou... História bacana. Ó, vamos pegar o CD aqui? Olha só. CD, tá pegando aí, diretor? Pegou o CD? Olha só. Sandro Maia, aí no seu evento, no seu bar, na sua confraternização. Sandro, e você veio do Rio de Janeiro? Isso, vim do Rio de Janeiro, aí conheci Paulínia e tô aqui até agora. Há quanto tempo em Paulínia? Quanto tempo? 22 anos, 23, Cheguei em 97. Isso. 97. Século passado. Muito bem. Muito bem, Sandro. Então, qual é a primeira canção? Vamos tocar Sonho e Realidade. Sonho e Realidade. A Realidade aí já preparou essa banda aí, uma nova roupagem, né? Isso aí. Muito bem, vamos ver então a apresentação de Sandro Maia e os Himalaias. Certeza seria a realidade se a situação não fosse a desigualdade. Então, direto homem curvou-se à destruição, entregando a vida à grana junto com seu coração. Fez do mal um dom concreto, esqueceu da fé em Deus, se desfez daquele feto, era um semelhante seu. Fez ruína do planeta mais bonito e tentou se encontrar no infinito. Olhe pra si, olhe pra dentro, olhe o seu coração, olhe o seu sentimento e olhe pro chão. Olhe pra si, olhe seu pé, olhe quem você é, olhe você aí onde você está. Seria a realidade se a situação não fosse a desigualdade. Então, direto homem curvou-se à destruição, entregando a vida à grana junto com seu coração. Fez do mal um dom concreto, esqueceu da fé em Deus, se desfez daquele feto, era um semelhante seu. Fez ruína do planeta mais bonito
pra si, olhe pra dentro, olhe seu coração. Olhe o seu sentimento, olhe pro chão. Olhe pra si, olhe seu pé, olhe quem você é. Olhe você aí, onde você está. Olhe pra si, olhe pra dentro, olhe o seu coração. Olhe o seu sentimento, olhe pro chão. Olhe pra si, olhe seu pé, olhe quem você é. Olhe você aí, onde você está. Olhe pra si. Eu queria habitar seu pensamento, fazer parte do seu dia, talvez dentro dos seus sonhos, descobrir sua alegria. Mesmo que eu varasse a noite, te implorando em melodia. Viajando com a menina dos seus olhos, por lugares clandestinos, pelos quais eu desatino. Nas paredes de um castelo, ah, como eu era pequenino, diante da imperatriz. Abraçar tua tristeza como quem te tem cuidado, na peleja dessa vida, desviando do passado. Eu queria você dentro do que penso, mostrar sua própria vida, dentre as coisas mais bonitas. Tu és a minha preferida, do contexto és o texto, da canção a poesia. Tava eu numa das ruas da cidade, já não tendo a mesma idade. Eu não te vejo faz um tempo, esse sol que finda a tarde. O meu amor por ti é bem maior que morrer de saudade. Abraçar tua tristeza como quem te tem cuidado, na peleja dessa vida, desviando do passado.